A prova está chegando e aqui tem algumas coisinhas de última hora que eu quero falar para vocês. O que tem sido cobrado na FUVEST nos últimos 5 anos dentro de geografia é bastante a geografia física, geopolítica, mas tem alguma coisa por trás que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Dentro de geografia física, caíram questões de cartografia, relevo, você pode ir olhando na tela. E esse é o tipo de questão que mais aparece na FUVEST. São questões que, apesar de serem de algum tema, como população ou geopolítica, muitas vezes são questões de interpretação e leitura de mapas. A resposta está no próprio mapa. Quando você for fazer a prova, olhe com atenção a fonte do mapa, olhe com atenção o que está na legenda do mapa e tente interpretar o mapa antes mesmo de ir para a pergunta. Ou dá uma olhadinha na pergunta e dá uma boa olhada no mapa antes de olhar as alternativas. Diferente do que eu falei para vocês no Enem, na FUVEST é legal você eliminar alternativa por alternativa. A maior parte das questões funciona bem usando essa técnica. Dentro do tema geopolítica, África e geografia política mundial e Oriente Médio foram os temas que apareceram nos últimos 5 anos. Mais uma vez, a leitura e interpretação de mapa pode fazer a diferença. E conhecimentos gerais, como no caso do continente africano, que as fronteiras foram traçadas de forma artificial no neocolonialismo, te ajuda a responder uma questão desse tipo. Essa aqui, por exemplo, gente, tem um monte de coisa específica, ninguém estuda tratado de Lausanne, mas quando você olha com atenção o mapa, a resposta está aqui. Aqui já está mostrando a parte onde tem, por exemplo, uma região autônoma do Kurdistão, que fica no Iraque, e as respostas estão totalmente relacionadas ao que está mostrado no mapa. O título, a legenda, como eu disse para vocês. Esse aqui, por exemplo, também é um conhecimento de mapa. Só de bater o olho, você deveria saber que faz parte da OPEP os países. Em compensação, dá para eliminar os outros, né? A OTAN ou aos BRICS, que o Brasil deveria estar colorido se fosse o caso. No tema geografia humana geral, população e urbanização aparecem de forma equilibrada. Já caiu questão nos últimos 5 anos sobre pirâmide etária, uma questão que está relacionado à diminuição da natalidade, a mudança do perfil da pirâmide. E essa aqui, por exemplo, gente, é uma questão que a resposta está no próprio gráfico, como eu digo para vocês. Leiam e interpretem bem os gráficos e tabelas. Caiu questão sobre gentrificação, que é um pouquinho mais conceitual, que envolve a revitalização de algumas áreas. No tema geografia econômica, globalização, política econômica foram os assuntos mais cobrados. Aí você olha um exercício como esse, que fala sobre PIB, e a resposta está no gráfico. É só olhar o gráfico com atenção. Cara, é possível que metade da prova você consiga responder dessa forma. Mais um modelo aí para vocês verem. A resposta está no gráfico, gente. Que coisa, né? Esse aí, a resposta está no gráfico. Também tem um pouco de conceito, mas você interpretar o gráfico vai notar que os fluxos são evidenciados pelas setinhas aí entre os países e os continentes. Dentro de geografia do Brasil, geografia física e questões ambientais são os temas que mais apareceram. Inclusive, na geografia física, vegetação, relevo, clima e hidrografia foram os temas mais cobrados. É como misturar também a questão ambiental com geografia física. Caiu sobre deslizamento, que está relacionado ao solo, caiu domínio morfoclimático, que você precisa dar uma olhadinha se não lembrar o mapa e os nomes. Olha a importância de conhecer as imagens. Às vezes um desenho representativo, um esqueminha que seu professor passou na lousa, pode te ajudar a lembrar das araucárias, da caatinga, do cerrado. Caiu questão também do estado de São Paulo, que tinha que saber onde fica a Serra da Mantiqueira. Um pouco mais específico, mas ainda é um conteúdo mais geral que envolvia clima e relevo. Quanto maior a altitude, menor temperatura. E aqui outra imagem para você bater o olho e saber que é o cerrado e fala sobre as queimadas controladas. Às vezes que é alguma coisa mais específica, gente, mas não se assuste. Pensa um pouquinho o que você estudou e vai eliminando as incorretas. Caiu sobre terremoto no Brasil, que é um assunto que poucos professores falam, mas acontece por conta de algumas falhas que existem na placa. E, finalmente, questões ambientais e geografia econômica são assuntos que apareceram nas provas. Olha, eu aconselho você fazer a prova de forma calma, ler com atenção as questões, interpretar bem os gráficos e tabelas. E se você quiser de última hora, pode dar uma olhadinha aí numa seleção que eu fiz de assuntos de geografia física que eu acho que vale a pena revisar antes